Fala aí, pessoal, tudo bem? Tava dando uma instabilidade aqui na internet. Cara, vou aproveitar que você tá aí, né? 7h29 da manhã, passando rios. Aproveitar que você tá fazendo isso daí e vamos bater um papinho agora de manhã. Legal? E aí, Ju, tudo bem? Lana, Kátia, sejam bem-vindos. Coisa de 10 minutos, bater um papinho aqui de manhã. Queria dividir um negócio com vocês, né? Eu tenho percebido assim, né, o quanto que... Tudo firme, Ju? Pô, a gente tá devendo nossa conversa, né? A gente tem que bater um papo, eu, tu e Tarik. Temos coisas aí a traçar, de planos. Aí depois a gente vai falar isso aí num momento mais oportuno. Não é não? Mas então, eu tava falando, queria falar com vocês um negócio hoje assim, que eu tô fazendo aqui nesse molde diferente, não avisei a ninguém que eu ia fazer live, mas eu vou começar a abrir aqui de manhã pra gente bater um papinho aí conforme a galera for entrando. Cara, assim, na maioria das vezes quando eu vou realizar os atendimentos, uma das coisas assim que as pessoas sempre chegam com essa queixa, né? Ah, Maurício, eu tô um pouco ansioso, ah, Maurício, eu tô deprimido, ah, Maurício, tá acontecendo isso na minha vida. Mas é incrível, assim, a relação que essas coisas têm com esse binômio do espaço e do tempo. Certa vez eu atendi um jovem que ele reclamava exatamente disso. Assim, um jovem bom, cara, esclarecido, cabeça boa, assim, né? Mas vivendo, sei lá, cara, assim, 12, 13 horas de trabalho por dia. E tudo dentro de assim, sentindo uma angústia grande, né? As feições dele já eram pálidas, você percebia que ele estava sempre com um olhar desfocado. E é natural que nesse momento, né, a gente comece a traçar como é a dinâmica da vida dessa pessoa, né? Como que é o roteiro da vida dela, o que ela faz no dia a dia. Né? Ele contava para mim, Maurício, eu tenho dormido tarde, né? Tenho tido até inclusive insônia. E meu dia começa lá por volta das 7 horas da manhã, 7 e pouco, 8 horas da manhã, quando eu começo a tomar café já na frente do computador, iniciando o meu trabalho. E aí ele passa cerca de 10 horas, quase que seguida do trabalho, sendo que esse período de almoço dele, ele descia, almoçava com a família, subia e voltava para o computador. A gente que já tem uma certa experiência na vida, a gente sabe que ele não passou 10 horas trabalhando, né? A gente não consegue manter esse nível de foco e de intensidade para a maioria das coisas, né? Mas aí o que me chamou bastante atenção foi que eu perguntei para ele assim, poxa, meu amigo, você pode filmar para mim, era um atendimento online, o ambiente onde você está trabalhando? E nisso que ele filmava o ambiente para mim, era um cubículo de fato, assim, era um lugar muito pequeno. E esse jovem ele morava em região praiana, né? E aí eu me recordei, assim, de uma experiência que eu tive quando na Marinha, se eu não me engano, em 2020. Em 2020 eu fiz duas missões para a África, né? E nessa missão a gente precisa, obviamente, cruzar o Atlântico para poder chegar até a África. E como sou oficial de máquinas, a grande parte da minha vida é dentro da praça de máquinas, né? É realmente mergulhado lá, às vezes mexendo com motores e tudo mais. E às vezes a gente perde as contas dos dias que a gente passa sem olhar o sol, sem olhar o ambiente externo. Né? Os navios da Marinha já são cinza, né? Vocês já podem perceber que a cor já não ajuda muito, né? Nesse aspecto. E eu também experimentava uma espécie de angústia quando estava dentro desse navio. Qual foi a terapia simples assim que eu fiz para mim? Eu percebi nitidamente assim que eu estava comprimido no espaço. Por isso que eu comecei aqui essa live falando sobre essas relações da ansiedade, da depressão. Na verdade tem relação com várias categorias, né? Ali a gente pode dizer cerca de 9 categorias que incidem em uma, que é a substância. Mas eu queria chamar bastante atenção a esse binômio espaço e tempo. Como que a gente se sente às vezes comprimido, né, nesse binômio espaço-tempo. E essa era a minha situação. O que eu fiz? Como foi? Minha terapia foi simples para isso daí. Eu inseri 2 momentos no meu dia. Um, que
eu acordava assim de manhã e ia a convés externo, né, abria, e eu olhava assim a amplitude, a imensidão do mar. Eu estava no meio do Atlântico. Então, o que não faltava para mim era a amplitude. Eu podia ver o horizonte, às vezes via o sol nascendo, olhar, sabe, assim, aquele horizonte assim com nenhum barco, nenhuma terra para você ver. Isso me dava uma noção de grandeza. E obviamente que eu intercalava isso também um momento noturno, onde eu ia também um pouco para a convés externo, passava cerca de 5 a 10 minutos olhando o céu. Para quem mora em cidade grande não tem noção do que é isso. Cara, não tem, assim, se você não tem, assim, sei lá, alguns momentos da tua vida em que você vai pra roça, ou alguns momentos que você tem essa oportunidade de você viajar e, sei lá, num transatlântico e no meio do oceano tu olhar pro céu, tu não tem noção do que é você ver um céu completamente estrelado, onde estrela cadente, cara, é coisa que você vê a cada 4 ou 5 minutos. E isso foi uma outra coisa que me deu esse ânimo, né? Cara, e eu olhei e falei assim, cara, é isso. Eu tô comprimido no espaço, sabe? O espaço tá me sufocando, tá me angustiando. E a minha terapia foi simples para isso. Mas por que eu tô trazendo esse assunto hoje aqui nesse papo matinal? Eu ando um pouco sumido, né? Não sei se quem sabe que eu não fiquei falando aqui na rede, mas eu fiquei doente, fiquei bem resfriado. Eu ainda tô com uma certa otite aqui, eu tô meio surdinho aqui do ouvido esquerdo. E obviamente que a gente sempre procura se encaixar melhor o nosso espaço, né? Existe uma luta constante na nossa vida para a gente dominar o espaço e dominar o tempo, né? Essa é a dinâmica de grande parte da nossa vida. Só que a gente vive num mundo, cara, um mundo que só quer falar de produtividade, meu irmão. Aqui, essa rede aqui, então, é um monte de gente descendo goela abaixo pra você, né? Pra mim, de que como ser mais eficiente em casa, como ser mais eficiente com os filhos, como ser mais eficiente na educação, como ser eficiente para ganhar dinheiro, como ser eficiente no treinamento físico, como ser eficiente. E faz um tempo que eu tive a oportunidade de ler um livro, né? Assim que eu comecei a estudar com o professor Olavo de Carvalho, ele indica um dos livros chamado Controle Emocional, Controle Cerebral, é um padre que escreveu isso, né? Um padre que viveu, se não me engano, na China ou no Japão, como missionário. Ele escreveu um livro chamado, eu já falei, né? Controle Emocional, Controle Cerebral. O nome do padre é Narciso Irala. E ele propõe um exercício que o Olavo também propõe logo no início do curso, que é um exercício de passividade. O que é esse exercício de passividade? É a gente abandonar um pouco esse caminho do nosso cérebro, assim, né? De constantemente estar querendo agir no mundo, fazer coisas, resolver problemas. A gente parece que mede a utilidade da nossa vida por essas respostas, né, de ação. Óbvio, né? Óbvio que isso aí é a consequência de um espírito materialista do nosso tempo, né? É um materialismo isso. Porque é na matéria que a gente vê muito essa experiência de mudar, de converter alguma coisa, de tornar aquilo útil para mim. Só que a gente esquece que grande parte do nosso bom funcionamento, ele depende de uma dose significativa de passividade. Eu te provo isso. Eu te provo isso que depois de um dia ativo e profundamente intenso ali, de atividade, tal, aquela coisa toda, qual é a sua tendência quando você está cansado? Tu chega em casa e se esparrama num sofá, liga uma televisão ou pega o teu celular, né, fica zapeando ali, ouvindo rios. E o que é isso? Numa atividade de consciência muito baixa, onde você não está agindo muito ali, você está deixando aquilo atuar em você. Você abandona um pouco aquele espírito de dominar e começa a adotar um espírito de ser dominado, que é característico da contemplação. Esse movimento ele não é ruim, mas ele é muito ruim quando você faz ele inconsciente. Por quê? Porque se você se joga num sofá, numa atividade contemplativa, o que vai acontecer? Você vai absorver tudo aquilo que a televisão está colocando para você e você não sabe nem se aquilo comunga com os teus valores. Você começa a rodar rios para cima e para baixo, também é a mesma coisa, é isso que vai acontecer. Você vai começar a ser impactado por aquele conteúdo de uma forma que a sua racionalidade já não está atuando mais, já não está trabalhando mais com a guarda levantada. Então você corre um sério risco de você ficar ao sabor da maré. Então o que eu estou querendo dizer com isso daqui? Maurício,
é que se tem uma coisa que nos faz mal hoje, é essa alternância muito grotesca de atividade e passividade. Não é que o ser humano hoje ele não tem atividades passivas, ele tem. Mas é assim, ele vai levando ao extremo uma vida produtiva, vai levando ao extremo uma vida de atividade para chegar no momento em que ele não aguenta mais e ele precisar de quase que um repouso completo. Por isso que a gente vive no tempo das diversões, a gente vive no tempo das viagens frustrantes da classe média, né? Aquela coisa que tu vai, tem que repousar, descansar, passar o dia inteiro, a semana inteira. Né? Não é assim que a gente acaba vivendo a nossa vida? Então a gente fica alternando momentos ali onde a gente cobra uma produtividade excessiva e um momento onde a gente quer um relaxamento absoluto. Cara, qual é a reflexão que eu quero trazer pra você hoje? É sobre a tua família, cara. É sobre a tua casa. Sabe por quê? É o seguinte. Tem muita gente vendendo isso na internet e tem muita gente comprando isso. E aqui eu não tô falando de comprar só no sentido financeiro mesmo, não. Tô falando no sentido de comprar a ideia, tá? Exatamente. Work hard, play hard. É isso aí. Comprar aquela ideia de tipo assim, a minha casa precisa ser um sinal da eficiência humana, né? Então a pessoa começa a chegar em casa e é um monte de neurose de organização, um monte de neurose de rotina. E isso tudo por quê? Porque a gente não sabe equilibrar as coisas. De fato, não existe paz, não existe sossego, não existe saúde onde há desordem, tá? Então é o seguinte, é óbvio que tua casa precisa ter um ritmo de organização, a tua vida precisa ter um pouco de rotina, o teu trabalho precisa ter um processo, um método, mas existe também um outro problema, que é um problema de obsessão por esse tipo de ação, por esse tipo de controle. E aí, sobretudo, quando a gente está falando da vida em família, isso é um dos grandes dramas que começam a aparecer na terapia familiar. Ah, Maurício, pô, o almoço lá em casa, o jantar é o momento do desastre. Porque é um que levanta, é o outro que senta, é o outro que deixa cair comida, é o outro que não quer comer, é o outro que só quer comer as outras, o outro que faz gracinha pro outro rir. Imagina, né? Lá em casa são 5, eu sei bem do que eu tô falando. Aí são 5 crianças pequenas. Então eu sei muito bem assim do que eu tô falando para vocês. Mas a gente precisa ter um cuidado para a gente não transformar a nossa casa numa empresa, tá? Tem gente que fala que isso é bom. Eu não sei onde as pessoas elas estão com a cabeça. Porque a nossa casa não é uma empresa. A nossa casa, ela é um lugar de repouso. Ela é um lugar de aconchego. Muitas das vezes ela é um lugar de contemplação. Esses dias eu conversava com a minha esposa, né? A gente, obviamente, somos seres humanos, né? Também olhando lá algum cenário tenebroso. E a gente não quer perder nunca uma oportunidade de educar nossos filhos, de ensinar a eles uma coisa. Mas, cara, será que eu não estou vivendo bem esse processo? Será que eu não estou perdendo as oportunidades de ver assim as pequenas evoluções de cada um, o esforço por cada um por dominar um pouco mais, né, as habilidades motoras, a novidade que o outro quer contar da escola, que às vezes pode ser um pouco fora de hora, né, às vezes pode ser um pouco despropositada, mas a oportunidade de ver o sorriso, de ver aquele congraçamento em família. Ora, isso muitas das vezes acontece porque a gente cria rotinas também dentro da nossa casa, expectativas rígidas demais, num ambiente que precisa ser muito mais contemplativo do que ativo. Muito mais contemplativo do que ativo. Eu gosto ali, aí Saulo está comentando aqui, né? Isso faz a gente perder a capacidade de demorar nos momentos com nossas esposas e filhos. Nós temos todo esse linguajar aqui que o Diego trouxe, né? Isso é maravilhoso, cara. É exatamente isso daí. Essa capacidade que a gente tem de demorar, né? De morar dentro dos momentos com nossa esposa, nossos filhos, exatamente isso. E isso é necessidade, tá? Isso daí é questão de saúde física e saúde espiritual. Você precisa de um momento onde você é atingido, dominado pela realidade, muito mais do que uma realidade onde você domina. E isso é fundamental, porque são essas coisas que criam os laços, são essas coisas que dão um sentido para que a gente possa viver a vocação máxima que a gente chama de amor.
Não existe amor naquilo que não há uma carga histórica, que não há uma carga de detalhes, de pensamentos, de observações. Isso é fundamental. Então esse era o recado que eu queria deixar hoje aqui para a gente poder meditar aí no nosso papo matinal e seguir o nosso dia. Abandona um pouco na sua casa, junto com a tua família, essa tua mania de controle, tu tá entendendo? Essa tua mania de dominar cada coisa, porque no processo, eu tenho certeza que você, mãe, você, pai, que estão aí preocupados com a educação dos seus filhos, vocês estão saindo dos jantares e dos almoços e dos cafés da manhã de vocês com um desespero ou com um cansaço extremo de tipo assim, nossa, acabei uma guerra. Porque eu tive que controlar tudo e fulano jogou o papel no chão, e o outro deixou a comida cair, o outro derramou o suco, e o outro ficou fazendo gracinha, e o outro pegou não sei o quê. E aí você não observou os sorrisos do teu filho, você não conviveu com ele. Então, quer uma ideia, uma sugestão? Alarga os teus tempos. Ao invés de fazer aquele roteiro, aquele planejamento todo cerradinho, todo perfeitinho, todo grudadinho, onde você fica numa ansiedade, numa compressão no teu tempo profundo para a próxima atividade, deixa a tua rotina mais larga, deixa a tua rotina mais solta, para que esses seus momentos em família, eles possam ser curtidos, contemplados, vividos, abandonando a disciplina de forma alguma. Toda oportunidade é uma oportunidade para você intervir na educação dos teus filhos, para você entender um pouco mais a sua esposa, para você falar um pouco mais com ela. Mas que esse momento seja um momento de calma. Um momento onde você possa fazer isso sem ira, sem estar se sentindo injustiçado por alguma coisa errada que está acontecendo, por alguma coisa que não deu muito certo. Tá entendendo? Lembra, uma coisa que eu sempre costumo falar com meus filhos, acredito que muitos de vocês também falem, mas que nós precisamos viver na nossa vida, né? Pessoas são mais importantes do que coisas. Então, as coisas lá fora podem esperar. Talvez a nossa família não. O tempo de janela que nós temos com nossos filhos são muito curtos, né? Sobretudo, por mais que a gente esteja falando aqui sobre essa questão da produtividade, todos nós somos muito exigidos no trabalho, todos nós aqui nesse mundo moderno sofremos cobranças de tudo para ontem. Então, nesses momentos que vocês têm com a família, que vocês têm, o grande herói no dia de hoje é aquele que aprendeu a defender esse tempo, aquele que aprendeu a por isso esses conceitos de vida épica, vida, eles são ruins, né? Eles são ruins. Até mesmo aqui o Instagram, ele fica te cobrando como se você tivesse que no seu story estar sempre colocando uma coisa nova que você faz, uma coisa maravilhosa, né? Todo dia é um dia de oportunidade de você fazer uma coisa incrível. Mas a vida da maioria de nós, e as vidas felizes sobretudo, elas são vidas simples, são vidas repetidas, são vidas do mesmo a cada dia, tá? Então, meus amigos, meu intuito é continuar esses papos matinais, tá? Eu vou aproveitar várias ocasiões para a gente poder ir batendo sempre esse papo aqui às 7h20, mas tem que ser rapidinho, senão também eu atrapalho a vida de vocês e atrapalho a minha vida, tá bom? Essa eu vou deixar gravado, depois eu vou ver se os da frente eu vou deixar gravada. Talvez não, talvez seja aquela oportunidade só para a gente bater o nosso papo aqui de manhã e dar um rumo, um sentido para a nossa vida, tá bom? Obrigado pela companhia de vocês, participem mais vezes, estejam aqui comigo, vai ser uma grande alegria aqui a gente dividir pensamentos, dividir ideias, tá bom? Tudo de bom, bom dia a todos!